Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos começando agora a nossa aula de biologia. E nessa aula desta semana nós vamos falar um pouco sobre hematologia, a matéria que vai estudar o sangue e os seus componentes. Essa aula ela vai ser uma aula de revisão de conteúdo e ela é dirigida tanto para os alunos do primeiro ano, quanto do segundo ano, quanto do terceiro ano. Então, assim que vocês estiverem acompanhando esta aula, peço que vocês estejam registrando em seus cadernos informações importantes que vai ser falada aqui e que logo em seguida vocês tirem uma foto, me mande aí por e-mail ou pelo WhatsApp, tá bom? O que é o sangue? Essa é uma pergunta e a pergunta que vai reger a nossa aula de hoje. O que é o sangue? É um material que constantemente circula aí em nosso corpo e que às vezes passa despercebido e não fazemos alguns questionamentos. A olho nu, o sangue simplesmente parece ali um material, um líquido, mas que ele carrega outros componentes que são importantes para a manutenção da vida humana e da vida de diversos animais, tá bom? O sangue ele vai ser constituído por diversos componentes. O seu componente aí em maior porcentagem é chamado de plasma, que é a parte líquida do sangue. As demais partes do sangue é chamado de elementos figurados. Quais são esses elementos figurados? Os leucócitos, as hemácias e as plaquetas. As hemácias é popularmente conhecida como glóbulos vermelhos. Os leucócitos, popularmente conhecido como glóbulos brancos, cada um exercendo uma função aí para o desenvolvimento do nosso organismo e também para a manutenção da vida. Qual é a função de cada uma das partes aqui do sangue? É o que nós vamos aprender nesta aula. Então, nessa imagem aí, vocês podem ver o que? Aqui nós temos aí um capilar sanguíneo. Vale ressaltar que o sangue ele vai ser transportado pelo nosso corpo através das nossas artérias, dos nossos capilares sanguíneos, dos nossos vasos sanguíneos. E essas artérias e esses capilares e esses vasos vão estar carregando aí o sangue, né, e os seus elementos figurados. Como eu já disse para vocês, a maior parte do sangue, essa parte líquida do sangue é chamada de plasma, e inserido dentro desse plasma, que é esse líquido, está aí configurado diversas células, que nós chamamos aí de elementos figurados que estão presentes dentro do plasma. O plasma ele é um material líquido, amarelado, a sua aparência é amarela, tanto que quando se faz um processo para separação das células sanguíneas do material líquido chamado de plasma, tu vai ter ali aquela coloração amarelada, justamente porque essa é a cor do plasma. O que faz o sangue ficar vermelho é as hemácias, que produz uma substância chamada de hemoglobina, que vai dessa coloração vermelha que conhecemos aí do sangue, tá bom? Então aqui nós temos um vaso sanguíneo. Dentro desse vaso sanguíneo está aí situado esses elementos, né, que eu acabei de falar para vocês. Então o plasma ele vai ser esse material líquido amarelo, é a parte líquida do sangue, onde está situado aí as demais células sanguíneas. E sua principal função, cada uma parte do sangue tem uma função. Apesar de a olho nu parecer uma única coisa, cada parte ali do sangue carrega uma função específica. O plasma, por exemplo, ele é o responsável por fazer o transporte de nutrientes, de hormônios, de proteína. É a principal função dele, né? E a função macro aí do sangue. Quando se pergunta qual é a função do sangue, a função do sangue é nutrir o corpo, né? Fazer o transporte de todas as proteínas, todos os hormônios, tudo que entra no nosso corpo. Essa é a função geral do sangue, né? Aí as funções específicas vai sendo ligada
a essas partes sanguíneas, como por exemplo o plasma. Ele é responsável então por fazer o transporte de todos os nutrientes, de todas as proteínas, de todos os hormônios, de tudo que entra no nosso corpo, até chegar em nossas células. Quem faz esse transporte vai ser o plasma, tá bom? As hemácias, que são chamadas aí de glóbulos vermelhos, elas são um tipo na verdade de células que ela tem esse formato aí côncavo, né? Achatada, parecendo uma bola. Quando você imprensa ela, fica bem achatada assim. É o formato das hemácias, parece um prato, na verdade, côncavo aí no seu meio, porque não tem núcleo. Ela é uma célula que não contém núcleo. Alguns livros, por exemplo, vocês vão ver as hemácias sendo chamadas aí de glóbulos vermelhos, né? Outros de eritrócitos, enfim. Mas todas aí, todas essas células é a mesma coisa, tá? Tanto as hemácias como glóbulos vermelhos, enfim. E são células responsáveis pelo transporte de oxigênio, de O2. Todo oxigênio que entra no nosso corpo, a gente já viu isso numa aula de respiração pulmonar. Esse oxigênio vai chegar até nossos pulmões por diversos órgãos. Ele passa aí por diversos órgãos, chega até os alvéolos. Lá nos alvéolos pulmonares, essas hemácias, esses glóbulos vermelhos, eles vão capturar esse oxigênio, vai transportar ele, vai levar ele para dentro de nossas células. As nossas células vão fazer as suas atividades, vão desempenhar ali as suas atividades. Aquele oxigênio que foi utilizado vai ser transformado em CO2, volta pelo mesmo caminho que foi, sendo transportado pelas hemácias, volta para o pulmão para ser liberado mais tarde. Quem faz esse processo todo aí dessas trocas gasosas é justamente os glóbulos vermelhos. Ele é o responsável por fazer todo o transporte de oxigênio no nosso corpo. Além disso, produz a hemoglobina, que é uma substância que ajuda nesse processo e que também dá essa coloração vermelha aí do sangue. Essa aula hoje é muito mais revisão, né? A gente vai estar vendo os conceitos, os conteúdos aqui bem por cima. Depois nós vamos ter uma aula específica de cada componente, tá? Uma aula específica das hemácias, uma aula específica dos leucócitos, uma aula específica das plaquetas, enfim. O terceiro elemento aqui do sangue, então, são os leucócitos. Qual é a função? Chamada também de glóbulos brancos. A sua principal função é produzir anticorpos. É ele que vai atuar no nosso sangue aí como se fosse um soldado protetor, nos protegendo aí dos micro-organismos, de bactérias, de vírus que estão ali tentando penetrar o nosso organismo, né? Ele nos protege de possíveis corpos estranhos, né? Qualquer coisa aí que não faz parte do nosso organismo e organismo que está tentando penetrá-lo para implantar o seu material genético, alguma coisa do tipo. Então ele vai fazer o que? Ele vai produzir anticorpos que vai combater, que vai ir de encontro a esse invasor para tentar destruir. Existem aí diversos tipos de leucócitos, como eu disse para vocês, depois a gente vai ter uma aula específica também de leucócitos. Tem aí os basófilos, os neutrófilos, os linfócitos, eosinófilos, monócitos, diversos tipos aí de leucócitos que atuam no processo de produção de anticorpos. E o que são anticorpos? São pequenas células que vão combater ali esse vírus. Então, digamos que você foi acometido por um vírus, né? O vírus da gripe, por exemplo. O que é que vai acontecer? Quando esse vírus, ele é um parasita, quando ele está ali tentando entrar no seu sistema imunológico, o seu sistema imunológico vai avisar, vai ligar o alerta. As tuas células, os teus leucócitos vão começar o processo de produção de anticorpos, uma substância específica para ir no combate daquele vírus. E aí produz diversas substâncias, né, para tentar destruir aquele vírus. Quando não consegue, por exemplo, aí é quando você vai no hospital, tem que tomar algum tipo de medicamento. Justamente são anticorpos que estarão sendo inseridos ali, né, no teu corpo para tentar ir destruir esse vírus, esse invasor que está ali tentando penetrar o teu sistema imune, tá bom?
As plaquetas são estruturas que ajudam no processo de coagulação do sangue. Quando, por exemplo, você está ali cortando um pedaço de carne e de repente você leva um corte, rapidamente vai ter ali vai sair muito sangue daquele local, onde houve o rompimento ali de um capilar ou de um vaso sanguíneo. Você está perdendo muito sangue. O que é que acontece? Simultaneamente, aquele corte, né, o local onde está saindo o sangue vai começar um processo ali de coagulação, né? O sangue vai parar de sair dos teus vasos sanguíneos, justamente porque as tuas plaquetas, que são células especializadas nesse processo, vai começar naquele local ali a criar um coágulo, justamente para que o sangue ele volte ao seu percurso natural. Então o sangue ele sabe o caminho que ele tem que percorrer no nosso organismo, e quando se tem, né, o desvio desse caminho, ele é avisado, e aí as plaquetas entram em ação para ir até o local onde foi ali cortado, onde teve ali aquele ferimento, aquele rompimento, para ir lá e coagular aquele ambiente para que o sangue volte a percorrer o seu caminho natural. Aí aparece aquela pequena, o pessoal, não sei como diz, aquela água, né, em cima do ferimento, que na verdade ali é as plaquetas coagulando o sangue para que ele volte a percorrer o seu caminho natural. Se não existisse, por exemplo, a plaqueta no nosso sangue, qualquer corte ou qualquer rompimento aí de um vaso sanguíneo seria o suficiente para perdermos aí todo o nosso sangue. Um ser humano, por exemplo, na fase adulta, ele costuma ter de 5 a 6 litros de sangue. E o nosso corpo ele só funciona, né, com sangue. É ele que vai nutrir todas as funções específicas do nosso corpo. Tudo está ligado a esse processo do sangue. O coração ele é um órgão responsável pelo processo de bombeamento, ele que faz esse bombeamento do sangue para percorrer todo o nosso corpo pelos vasos sanguíneos. Os nossos rins atuam também nesse processo sanguíneo, porque é ele que vai retirar todas as substâncias que são tóxicas e que estão presentes neste sangue. Ele vai retirar, vai ficar ali absorvido nos rins. Logo em seguida, quando ingerimos a água, ela vai fazer o processo de purificação e vai ser eliminado através da urina. Então a urina é na verdade os resíduos que estavam presentes ali no sangue. Depois a gente vai falar também sobre esse processo. As pessoas, por exemplo, que realizam hemodiálise, porque realizam, né? Mas isso tudo depois numa aula também específica. Mas enfim, o sangue ele atua e é fundamental para a manutenção da vida, e ele vai realizar diversas funções, claro, que com auxílio de todas essas partes. E aonde o sangue ele é produzido? O plasma ele é produzido pelas nossas próprias células, né? Essa parte líquida do sangue. Porém, existem aí as 3 células que estão presentes dentro do plasma, que é produzido na medula óssea, que é o interior dos nossos ossos, né? Eles produzem as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Aí, como vocês podem ver na imagem, é um pedaço da medula óssea e onde é produzido os elementos figurados do sangue. Na próxima aula nós vamos falar sobre esse cientista, Karl Landstein, de 1901. Ele é o autor da principal teoria e da principal teoria que fala sobre a questão do sistema ABO, o sistema dos tipos sanguíneos, tipo sanguíneo A, B, AB e O. Nós vamos falar também disso numa próxima aula. Porém, nessa aula de hoje, fizemos rapidamente essa revisão do que é o sangue, a sua função. Espero que vocês tenham entendido a função específica de cada parte do sangue, né? A função macro dele e a função micro do sangue, e que vocês façam o registro no caderno de vocês das informações importantes que vocês acharam nessa aula introdutória ao sangue, e que na próxima aula, quando retornar aí
quem sabe depois dessa pandemia, ou então na próxima aula também à distância, vamos retomar um pouco do conceito do que é o sangue, falar especificamente de algumas partes do sangue, como, por exemplo, as hemácias dos leucócitos, doenças que atuam também ligadas aí ao sangue, e falar sobre o sistema ABO, sobre o fator RH, tá? Então, tudo isso aí nas próximas aulas. Então, primeiro, segundo, terceiro ano, revisem direitinho essa aula e fiquem com Deus e até a próxima.